E aí, galerinha, estamos de volta aqui, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós iremos detalhar o que seria frase, oração e período. Então vamos lá. Aqui, ó, reparem, que dia quente hoje? Então aqui já estava até marcado, né? Eu tenho esse que se refere a dia, certo? Esse que na classe gramatical seria um pronome indefinido, lembrando que eu estou falando de classe, eu estou em morfologia, vocês já entenderão por quê. Esse dia nós já vimos que ele é um substantivo. Quente trabalha para dia, esse quente então é um adjetivo. E hoje dá a ideia de tempo. Então eu tenho aqui um advérbio de tempo. Bom, essa frase tem sentido completo? Ela tem sentido para você? Sim, que dia quente hoje ela tem sentido. E se eu dissesse para vocês apenas assim: oi, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite? Bom dia? Boa tarde? Tem sentido essa frase? Tem. Essa frase tem sentido. Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho uma frase. O que seria frase, então? Frase nada mais é do que qualquer enunciado com sentido completo. Então, frase é um enunciado com sentido completo. Então, aqui eu tenho um enunciado, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, ambos com sentido completo. Eu entendo o que está sendo dito, né? Então, eu tenho frases, como aqui, ó, o dia está muito quente hoje, tá? Então, todo enunciado com sentido completo é uma frase. Tá, tudo bem. Só que essa frase, ela pode ser uma frase verbal ou uma frase nominal. Qual vai ser a diferença de uma frase verbal para uma frase nominal? Bom, aí a gente tem uma dicotomia na língua portuguesa. Que dicotomia é essa? Verbo e nome, né? Geralmente a gente associa nome ao substantivo e verbo ao verbo. Mas toda vez que houver essa dicotomia, por exemplo, regência verbal, regência nominal, concordância nominal, concordância verbal, verbal, frase nominal. Qual vai ser a diferença? Será nome tudo aquilo que não é verbo. Então, será nome tudo aquilo que não for verbo. Então, reparem, a frase nominal será aquela frase que não será constituída por verbo. Em consequência, óbvio que a frase verbal é aquela frase constituída por verbo. Então, aqui nessa primeira frase, eu não tenho verbo. Oi, tudo bem? Eu não tenho verbo. Então, aqui nessas duas, o que eu tenho? Eu tenho frases nominais, né? Aqui eu tenho frase nominal. É aquela que não tem verbo, tá? Agora vamos para a segunda. O dia está muito quente hoje. Esse está é verbo, certo? Então, se eu tenho verbo, eu já caracterizo como uma frase verbal, tá? Que é aquela frase que tem verbo. Tudo bem? Tranquilo? Então, frase toda enunciada com sentido completo. Se ela não tem verbo, é uma frase nominal, constituída apenas por nomes. Então, pronome, substantivo, adjetivo e advérbio serão nomes, né? Agora, já quando a frase possui um verbo, eu tenho uma frase verbal, tá? Bom, e o que seria a oração, né? A oração, ela tem uma relação direta com o verbo, né? Mas não necessariamente toda oração é uma frase verbal. E a gente já vai entender isso, né? Mas eu posso dizer que toda frase verbal é uma oração. O que seria uma oração? Oração é uma estrutura linguística que gira em torno do verbo. Olha como é que é diferente, ó. Frase, enunciado com sentido completo. Oração, estrutura linguística que gira em torno do verbo. Calma, sem desespero, vem comigo aqui. Vamos voltar para o dia está muito quente hoje. Bom, eu tenho verbo.
Então, eu tenho uma estrutura linguística que gira em torno do verbo. Eu posso dizer aqui que eu tenho uma oração. Mas aqui também é uma frase verbal. Também é uma frase verbal porque eu posso dizer que eu tenho sentido completo. Agora vamos para a frase abaixo. Não acha que o dia está muito quente hoje? Bom, o que eu tenho aqui? O achar, que é o meu verbo. E aí, galera, é essencial a identificação do verbo para análise sintática. Nós já saberemos por quê, tá? Que o dia está muito quente hoje. Eu tenho outro verbo. Então, aqui eu tenho dois verbos. Então, eu tenho duas orações. Porque eu tenho duas estruturas linguísticas que giram em torno do verbo. Isso, para cada verbo, você tem uma oração, tá? Então, se eu tenho um verbo, logicamente eu tenho uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, essa relação é lógica sempre, eu tenho mais de uma oração, né? Então, aqui eu tenho dois verbos. Então, aqui significa que eu tenho, dois verbos significa que eu tenho duas orações. Tudo bem? Agora, eu tenho duas frases verbais. A frase ela tem que ter sentido completo. Então, vem comigo. O primeiro verbo está aqui. Eu posso falar que não acha tem o sentido completo? Não. Então, eu posso dizer que eu tenho uma frase verbal aqui, porque ela é constituída por verbo, e toda ela faz o enunciado, e eu tenho duas orações, tá? Então, nem toda oração é uma frase verbal, mas toda frase verbal constitui oração. Não se preocupa em anotar isso não precisa, porque a prova não vai te cobrar isso. É só uma introdução para você poder analisar sintaticamente. Por quê? Aí agora você vai entender. A análise sintática estuda os termos dentro de uma oração. Então lembra quando eu falei no vídeo anterior que a análise sintática é um estudo de relação dos termos? Então, o objeto de estudo da sintaxe é a oração. Então quer dizer que eu só posso fazer análise sintática de uma frase que tem verbo. Eu só posso fazer análise sintática de uma estrutura linguística que gira em torno de um verbo, ou seja, só é permitida a análise sintática de orações. Tudo bem? Então, por exemplo, na primeira aqui, dia quente hoje, não é possível estabelecer uma análise sintática. A única coisa que eu posso fazer aqui, como já está sendo feito aqui, é uma análise morfológica, ou seja, atribuir à palavra sua classe gramatical. Agora, na segunda frase, eu posso fazer tanto uma análise sintática, porque tem verbo, e a frase gira em torno desse verbo, a oração gira em torno desse verbo, como eu também posso fazer uma análise morfológica, atribuir à palavra classe gramatical. Tudo bem? Tá? Então, é essencial que você saiba identificar as orações, tudo bem? Então, aqui eu tenho dois verbos, duas orações, tá? Bom, conceito importante. Além do verbo, eu tenho que lembrar o conceito de locução verbal, né? O que é uma locução? Locução é sempre conjunto. Então, se eu tenho uma locução verbal, eu tenho um conjunto de verbos com valor de 1. E aí, se aparecer uma locução verbal, eu vou contar apenas como um conjunto verbal, que equivalerá a apenas uma oração, tá? Então, para cada locução verbal, né? Deixa eu apagar aqui que ficou feio, ficou parecendo 10, depois ficou uma coisa estranha pra caramba. Vamos consertar isso aqui, a borrachinha serve para isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho uma locução verbal aqui, né, que ela vai equivaler a uma oração. Olha que bonito, agora ficou bonito, né? Equivale a uma oração, tá? Então, para cada verbo, uma oração. Para cada locução verbal, uma oração. Porque a locução verbal tem valor de um verbo, tá? Então, porventura, se eu tivesse assim, ele estava, né, caminhando
caminhando pela rua, caminhando. Nossa, ficou bonito esse H aí, vocês entenderam, né? Então ele estava caminhando. O que eu tenho aqui? Estava caminhando é uma locução verbal, sequência de 2 verbos com valor de 1, certo? Sequência de 2 verbos com valor de 1. Toda locução verbal possui como verbo principal um verbo em uma das suas formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio. Bom, e aí quantas orações eu tenho aqui? Então, se eu tenho uma locução verbal, equivale a uma oração. Atenção, isso é assunto de prova, né? A prova da Marinha, e agora eu não me recordo exatamente se é a EFON ou se é a Escola Naval, por exemplo, uma das duas, pede exatamente a marca alternativa em que a quantidade de orações esteja corretamente indicada. E aí ela coloca uma locução verbal com 4 verbos com termos intercalados, né? Ele deve há mesmo de ter deixado a cama feita, né? Há mesmo de ter deixado a cama feita. Ó, eu coloco sim para vocês aqui, ó. Olha só que bonito, ó. Há mesmo de ter deixado a cama feita. Olha que bonito. Posso ter, professora, no meio da locução verbal termos? Pode. Eu tenho aqui, ó, a mesmo, esse mesmo como um advérbio de afirmação. A cama, deixado a cama feita. O meu sujeito está aqui no meio. Olha que bonitinho, ó. Há de ter deixado feita. Então, eu tenho uma locução verbal aqui formada por 1, 2, 3, 4 verbos. Eu conto apenas como uma oração. Tá saindo feio aí porque travou aqui e aí acaba saindo meio enrolado aí, mas eu juro que eu tô me esforçando, tá? Uma oração, tá? Foi EFON ou Escola Naval. E aí ele afirma que há 4 orações aí. Claro que está errado, eu só tenho uma oração, tá? Então eu posso ter locução verbal com 4 verbos, com termos, né? O sujeito dentro da locução verbal, um advérbio de afirmação dentro da locução verbal? Claro que você pode. Então fique atento a isso, tá? Porque cobrar a quantidade de orações parece um assunto simples, que basta contar a quantidade de verbos, e realmente mas você tem que se atentar à locução verbal. Então, atenção à locução verbal. Tudo bem? Então, fica a dica aí. Cada locução verbal, uma oração. Bom, já sei o que é frase, já sei o que é oração, agora eu preciso entender o que é um período. Então, olha só, vem comigo aqui. Período é da letra maiúscula até o ponto. Que ponto? O ponto simples, vamos dizer assim, né? O ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Isso encerra período. O que não encerra período? Vírgula, 2 pontos, tá? E ponto e vírgula. Então, isso aqui, ó, não vai encerrar o meu período, tudo bem? Então, o período é isso, da letra maiúscula até o ponto. Se dentro desse período, volta para cá para a segunda frase, ó, letra maiúscula até o ponto. Se dentro desse período eu só tenho um verbo, significa, né? Aqui eu tenho um verbo, nós vimos que é igual a uma oração, certo? E aí eu tenho chamado período simples. Período simples, também conhecido, vale anotar, como oração absoluta. Oração absoluta, tudo bem? Agora, se dentro desse período eu tenho mais de um verbo, 2 ou mais verbos, 2 ou mais locuções verbais, eu terei o chamado que? Período composto, né? Período composto, tá? Então, o período composto é aquele período constituído por 2 ou mais orações. O período simples é aquele constituído por apenas uma oração, oração absoluta. Então, aqui, ó,
percebi, verbo, que o dia está quente, verbo. Melhor você levar um guarda-sol, verbo. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, que período eu tenho aqui? Isso aí, um período composto. Foi? Então, recapitulando, para a gente encerrar esse vídeo aí, frase, enunciado com sentido completo, que pode ser nominal ou verbal. Se for verbal, tem verbo. Se for nominal, não tem verbo. Oração, estrutura linguística que gira em torno do verbo. Beleza? Quantidade de verbos e ou quantidade de orações, de locução de locução verbal, determina a quantidade de orações, certo? Se eu tenho uma oração, eu tenho um verbo. Se eu tenho 2 ou mais orações, significa que eu terei 2 ou mais verbos. Claro que a relação é inversa aí. Se dentro desse período eu tenho uma oração, período simples, oração absoluta. Se dentro desse período eu tenho mais de uma oração, período composto. Tranquilo? Então são conceitos iniciais, essenciais para análise sintática, tá? O que as provas militares cobram em relação a esse iniciozinho aí é você identificar quantas orações tem naquele período ali, tá? Se é um período simples, por exemplo, ou se é um período composto. Tranquilo? Bom, fica comigo aí. Até o próximo vídeo.